Talvez você não tenta por causa das pessoas que estão ao seu redor, mas você não deve olhar para as pessoas que estão ao seu redor. E eu começo a imaginar Pedro dizendo: apenas 2 pessoas quebraram a lei da gravidade no universo. O primeiro foi Jesus, o segundo foi eu, Pedro, mas você afundou, mas eu andei. E talvez eles ainda dizendo: Pedro, você afundou, mas eu andei. Sabe o que é que importa? O importa é experimentar a plenitude de Deus. Pedro, ele conseguiu experimentar a plenitude de Deus. Irmãos, é melhor que nós quebramos a cara, talvez num púlpito, que nós voltamos arrependido, mas é bem melhor nós quebrar a cara do que nós ficar chorando a vida toda por não ter tentado. E Pedro, ele tentou. Em todas essas ousadias que ele tinha, ele tentou. Ele lançou o pão sobre as águas, de uma maneira ou de outra, ele lançou o pão das águas sobre o ministério dele, porque lá na frente o Senhor disse para ele: hoje, Pedro, a igreja, lógico, está edificada em Jesus Cristo, e o Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a porta da igreja. Mas Pedro, ele foi um que ficou assim, digamos, assumindo no momento a igreja. Ele que no momento ele ficou como por cabeça. Por quê? Porque ele investiu no ministério dele, ele tinha ousadia. Deus quer que você faça algo que você possa chamar a atenção dele. Eu não sei a maneira que você pode chamar a atenção de Deus. É você e Deus, porque talvez na sua mente, nós temos uma mente, nós temos uma memória, e a memória às vezes ela fica nos lembrando das coisas boas que nós fazemos para o Senhor. Talvez também o inimigo em nossa mente, ele fica nos acusando, mas em todo tempo o Senhor quer o quê? Que nós quebrantamos o nosso coração, que nós entregamos o coração, que nós coloquemos um sacrifício de louvor, para que assim nós possamos engrandecer o nome do Senhor. Você tem um chamado. A palavra do Senhor diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa. Então, o que é melhor? É melhor nós tentarmos não fazer para os outros, mas fazer para Deus. A nossa recompensa não é o pastor que vai dar, a nossa recompensa não é os obreiros que vai dar, a nossa recompensa é Deus que vai dar. Pedro, ele não foi recompensado por homens, Pedro, ele foi recompensado pelo grande eu sou, que é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Aleluia. Então, aqui eu estou dizendo, são atitudes. A fé, ela é seguida de atitudes. A palavra do Senhor, eu começo também a ver nas adversidades. Quando nós passamos adversidades, a situação não é fácil, a situação é difícil. Então, muitas são as adversidades. A palavra do Senhor diz que muitos seriam as aflições do justo, mas que de todas o Senhor nos livra. Eu não sei a aflição, a adversidade que você está passando neste momento, mas o importante é que o Senhor está vendo, o Senhor conhece o teu coração. A palavra do Senhor nos diz: havia um homem super rico, e ele começa a perder os seus servos. Vem um vento, os filhos dele estavam numa casa almoçando, o vento mata os 10 filhos dele. A palavra começa a nos dizer que a sua família se afasta. Ele começa a ficar numa situação difícil. A cada servo que vem é uma notícia ruim. Ele está no momento onde não tem ninguém para ajudar. Este homem se chama Jó. Jó começa a perder tudo. Em um instante, ele é um homem mais rico do tempo a qual ele vivia, e num outro instante, em questão de algum tempo, ele começa a cair em uma decadência. Então ele começa a cair numa decadência, começa a perder tudo. Por quê? Porque ele era um homem íntegro a Deus. É isso que a palavra diz. Então, toda a vez que o inimigo ele vê uma pessoa que está servindo fielmente a Deus, o inimigo, em todo tempo, ele está pedindo para Deus, porque ele tem que pedir permissão para que ele possa tocar em nossas vidas. E a palavra fala que Jó, ele tem a lepra,
Ele também está enfermo. Os amigos dele, que eram talvez para ajudar, para poder aconselhar, começam a o acusar. E Jó, ele está caído, ele está leproso. Talvez de toda a riqueza que ele tinha, a única coisa que ele vê é um caco de telha para poder se coçar. Talvez naquele momento, os únicos amigos dele que ele tinham eram moscas, porque a lepra, ela começa a afetar todo o corpo. O nariz dele, então, eu entendo que começa a se desmanchar, a sua orelha começa a se desmanchar, ele começa a ficar caído, prostrado. E o que eu começo a ver aí, que Jó, ele pega e ele lembra que ele serve o único Deus Todo-Poderoso. Só que talvez no momento, ele começou a ouvir coisas de Deus que não era o que ele queria ouvir. E na minha e na tua vida é da mesma maneira. Às vezes nós estamos esperando ouvir coisas boas, só que às vezes o Senhor vem com uma palavra de correção, às vezes é uma palavra de exortação, e às vezes não é aquilo que nós queremos ouvir no momento, mas só que Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então o Senhor, muitas das vezes, Ele fica no silêncio conosco. Não foi assim com Jó. A palavra fala que Ele fica no silêncio. Quanto tempo você está clamando, que você está querendo ouvir a voz de Deus e o Senhor tem ficado no silêncio? Ele está no silêncio talvez em falar contigo, mas Ele está agindo em teu favor. Ele olhou para ti nesta noite, Ele olhou o sacrifício que você fez de você sair na tua casa, de você talvez enfrentar chuva, de você andar a pé e você vir a esse lugar até mesmo de carro. Você poderia estar deitado, você poderia estar debaixo do cobertor. Então eu me vejo, eu e você, a cada um de nós um privilegiado em viermos, porque nós vimos para a casa do Senhor para o adorar. E a palavra fala que Jó, ele está lá. E eu começo a ver que Jó, em algum momento, ele lança o pão dele sobre as águas também. De uma maneira interpretada, eu estou dizendo. Porque em meio a tudo isso que está acontecendo, ele olha para o alto, talvez, e ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E quando ele começa a dizer isso, eu sei que o meu Redentor vive, quando ele começa a lembrar que ele está na situação mais difícil da vida dele, a situação mais difícil que ele está passando, ele lembra e ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Então eu começo a imaginar que ele começa a dizer: o Senhor põe na prova, mas o Senhor tira da prova. O Senhor me prova, mas o Senhor me abençoa. O Senhor me tira tudo, mas o Senhor restitui em dobro. O Senhor deu, o Senhor devolve tudo é do Senhor. O inimigo não vai tocar nada na sua vida, nada na sua área financeira, se não for permissão de Deus. Ele pode até tocar com a permissão de Deus, mas no tempo certo, o Senhor restitui, o Senhor devolve. A atitude de Jó, neste momento, a qual ele se lembrou dessas palavras, a qual ele orou pelos amigos que o acusavam. Então o que o Senhor fez? Foi no momento que o Senhor restituiu. O pão que Jó lançou, a colheita dele, assim como eu disse, o resultado, ele viu rápido. O de Pedro, talvez Pedro demorou um pouco. Talvez você possa estar dizendo: mas há muito tempo eu estou lançando o pão sobre as águas e eu não estou vendo acontecer nada. Aí você está dizendo: eu ainda continuo orando, eu continuo jejuando, eu continuo buscando ao Senhor, eu continuo louvando, eu continuo adorando, e as coisas estão da mesma maneira. Não estão não, querido. Talvez aos olhos físicos, aos olhos carnais que nós temos, está da mesma maneira, mas não está da mesma maneira, porque Deus, Ele não descansa. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Em todo momento Ele está batalhando por mim e por você, porque você é ungido do Senhor. A palavra diz: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Quem vai ousar tocar no ungido do Senhor? Se você está aqui é porque o Senhor te escolheu. Só que o Senhor quer ouvir da sua boca. O Senhor quer que você chame a atenção. Você tem que chamar a atenção do seu Deus.
Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu santo nome. Então eu começo a ver isso. Nós temos que lançar o nosso pão sobre as águas. É quando as coisas estão boas. É quando estamos no meio das adversidades. É quando nós estamos perdendo tudo. Mas, irmão Fábio, eu não tenho pão para lançar sobre as águas. Deus proverá o pão em nome de Jesus Cristo. Eu creio, porque a própria palavra diz: Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então por isso que estamos dizendo que o pão simboliza Jesus Cristo, é a palavra. Então, ou seja, isso vale para todas as áreas da nossa vida. Quando nós falamos de semear e depois colher, não é apenas na área financeira, e sim em todas as áreas da nossa vida, principalmente na espiritual, porque Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse: olhai para os pássaros, eles não cegam, eles não semeiam, em toda vez o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, cuida deles, alimenta. Aí a palavra começa a nos dizer, Jesus dizendo que nem Salomão se vestiu igual ao lírios dos campos. E o Senhor fala: então quem dirá com nós? Será que nós não temos mais importância que um lírio de um campo, que um pássaro? Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Você é feito e semelhante a Deus. Em todo o tempo, o Senhor, Ele está apto para nos abençoar. Porque o Senhor diz... É na própria palavra, lá em Isaías, a palavra diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e novas, a qual não sabe. Então as coisas que você não sabe, as coisas de Deus, você tem que clamar ao Senhor, porque o próprio Deus falou: clama a mim, mas o meu povo não está clamando. O Senhor quer que nós clamemos. Ele sabe o que você necessita, Ele sabe o que eu necessito, mas Ele quer ouvir de nós, Ele quer ouvir dos nossos lábios. Senhor, é o trabalho, é a faculdade, eu não sei, talvez o seu pensamento não esteja em nada disso, o seu pensamento talvez esteja na onde? Em salvação de vidas, mas o Senhor quer ouvir da sua boca. Todos nós, a palavra do Senhor nos diz que é um dom de Deus, que nós trabalhemos e que nós aproveitemos das coisas do nosso trabalho. Isso é um dom de Deus, não é pecado. Não é pecado, mas só que o Senhor quer que nós não colocamos o nosso coração no material. Ele quer que nós colocamos o coração nele, em nome de Jesus Cristo. Então eu estou dizendo, em todo este tempo, lançar o pão sobre as águas. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus começa a me fazer lembrar uma outra história. A palavra nos diz que havia um garoto, ele tinha 17 anos, e a palavra fala que ele pastoreava as ovelhas também de seu pai. O seu nome era José. José, com 17 anos, ele ganhou uma túnica de Jacó, porque a palavra diz que Jacó, ele tinha um amor muito grande por José, e a palavra nos diz que José era sonhador. Quais são os sonhos que você entrou aqui nesta noite? O que é que você tem sonhado? Qual é o teu sonho? Eu não sei qual é o teu sonho, mas o Senhor sabe qual é o teu sonho. Mas o Senhor diz uma coisa, o Senhor começa a dizer que os nossos sonhos têm que ser aquilo que Deus quer para nossas vidas. Talvez nós estamos querendo almejar alguma coisa que o Senhor não quer para a nossa vida. É igual certa feita, eu estou olhando aqui igual um semáforo de carro, tem o verde, o amarelo e o vermelho. O verde está dizendo, está sinalizando, vá em frente. O amarelo sinaliza, atenção, e o vermelho, pare. A mesma maneira é o Senhor conosco. Nós temos que abrir os ouvidos espirituais para poder ouvir a voz do Espírito Santo. Porque muitas das vezes o Senhor está dizendo para nós, vai, e nós não vamos. É como que nós deixamos o carro morrer e ficamos parados. Só que o farol está sinalizado para nós poder ir. E quando é para nós termos atenção, vigiar, muitas das vezes não vigiemos. Porém a palavra diz que todos nós somos falhos, todos nós erramos, estamos sujeitos a errar.
Mas Deus, Ele é perfeito. Só que a palavra fala para nós: sede perfeitos, como eu sou perfeito, Jesus Cristo disse. Paulo também disse: sede meus imitadores.